que é o batismo com o Espírito Santo e o que não é o batismo com o Espírito Santo. Quem que ensina a falar em línguas estranhas ou em línguas espirituais? Mas afinal, para que servem as línguas estranhas? E muito interessante, como receber o batismo com o Espírito Santo? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Nesta lição maravilhosa, o texto do dia está em Atos 2:39, que já diz muita coisa. Porque a promessa, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Diz respeito a vós, Pedro está falando ali, logo após acontecer a inauguração do batismo com o Espírito Santo, na festa de Pentecostes, em Atos 2, ele está falando para as pessoas que questionavam, o que é isso? Estão falando aí, o que negócio que é esse? Está dizendo, olha, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, uma das coisas que nos identificam como pentecostais é a interpretação de que o batismo com o Espírito Santo, tal qual se deu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está disponível para a igreja hoje, até porque a missão dada à igreja primitiva é dada também a nós hoje. E para cumprir essa missão é que o Senhor nos prometeu e nos enviou o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. O texto bíblico está em Atos, capítulo 10, versículos 34 a 47. Como está registrado na palavra de Deus, deixa só eu abrir aqui a lição. Meu Deus do céu, cadê a lição? Cadê a lição? Está aqui, ó, aqui. Como registrado na palavra de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. A esse derramamento denominamos batismo com o Espírito Santo, expressão corrente entre os pentecostais. A palavra de Deus também utiliza a expressão ser cheio do Espírito, em alguns textos como sinônimo da experiência do batismo com o Espírito Santo. Então veja, é muito interessante isso aqui, ó. Professor que não é batizado com o Espírito Santo, não se intimide ao dar essa aula. Pelo contrário, motive-se a buscar essa maravilhosa promessa em sua vida também. Você pode usar algumas embalagens para decorar a sala de aula. Logo, logo você vai entender. Olha só, os dons espirituais que são pela graça mediante a fé, encontram-se na palavra grega mais usada para descrevê-los. Charismata. Charismata. Charis é graça, favor imerecido. Então, por isso que eu falei de decorar a sala de aula com presente. Dom, uma maneira da gente entender melhor, são presentes, tá? Livre e graciosamente concedidos. Logo, o batismo com o Espírito Santo e todos os dons espirituais que nós estamos estudando nesta lição não são sinal de maturidade ou superioridade espiritual. 1 Coríntios 3, Paulo vai chamar uma das igrejas mais espirituais, a igreja que tinha todos os dons espirituais, e ele chama essa igreja de carnais, meninos, crianças espirituais. Então, não tem a ver com maturidade ou superioridade espiritual. Por isso que a Bíblia manda julgar, não o profeta, mas a profecia. Tá certo? Por quê? Porque o dom não é dado por mérito. Não é sinal de santidade. Mateus 7, 21 e 23 vai dizer que naquele dia chegarão lá pessoas dizendo: eu expulsei demônios, eu profetizei em teu nome, dom, curei em teu nome, dom. E Jesus vai dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Dom espiritual, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, é para serviço, jamais para autopromoção, tá? Então, eu, não. Serviço, jamais para autopromoção. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo
10. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores. Então, os dons são dados por graça de Deus para serem administrados de maneira organizada, de maneira ordeira, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Tópico 1. Definindo o batismo com o Espírito Santo. Bom, você tem aí a sua revista. Eu tenho aqui o material em PDF, tá bom? Baixa aí na descrição do vídeo e aproveita que tem muita coisa boa aqui. Tem um quiz, inclusive, aí, ó. Manda para os alunos o quiz. Depois as perguntas estão tudo aqui no material em PDF. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um investimento de poder, cuja finalidade é levar os crentes a testemunharem da pessoa de Jesus Cristo, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. A nossa identidade, gente, cuidado. Professores e alunos com veia tradicional. Respeitamos todas as interpretações, mas nós, assembleanos, mantemos a nossa linha pentecostal. Isso aqui, portanto, é a nossa identidade, certo? Segundo, então, o credo, a declaração de fé das Assembleias de Deus, é uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial de falar em línguas. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Uma promessa. Joel 2, 28, Lucas 24, 49. O que é o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder, de autoridade. Atos 1 e 8, capacitação, equipamento, não é? Então, a gente coloca a roupa, a gente que usa terno, né? Você coloca a roupa, camisa, gravata, e aí você põe um paletó por cima da camisa. Isso é um revestimento de poder. Como eu disse na outra aula, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. João capítulo 14, versículos 16 a 17. Quando somos batizados com o Espírito Santo, nós somos mergulhados nele. Ele nos reveste por fora. Lucas 24, 49. Qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? É falar em línguas? É ostentar essa linguagem espiritual? Não. É a expansão do reino de Deus através da pregação convincente e ousada do Evangelho. Atos 1:8, Atos 2:14 ao 47, 4:31 ao 33, 5 do 14 ao 16, 8 do 5 a 8. As referências estão todas aí no material em PDF. Os discípulos foram orientados por Jesus a só saírem para pregar o Evangelho após serem revestidos de poder. Por quê? Porque pregar o Evangelho, entenda isso, significa libertar homens e mulheres sequestrados pelo inimigo num ambiente hostil e malignamente dominado. E ele não cederá sem luta. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 16, 15 e 18. Portanto, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber coisa mortífera não os fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegar em serpente, beber coisa mortífera, expulsar demônios. É o quê? Um ambiente hostil. Hostil ao quê? Ao reino de Deus. Um ambiente dominado pelas trevas, dominado pelo diabo. Pessoas escravizadas pelo pecado e por Satanás. Efésios 6, 10 a 13. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas que atua nas regiões celestiais. Está falando o quê? A igreja tem a missão de entrar num território malignamente dominado, com forças malignas preparadas para nos atacar. Então você não pode entrar num território desses despreparado, sem equipamento. Jesus, sabendo disso, coloca então à nossa disposição o revestimento de poder, a autoridade, a ousadia, a capacidade, o batismo com o Espírito Santo. A missão dada à igreja primitiva, ela continua para nós hoje. A grande comissão, ela continua para todos nós no dia de hoje. Então, dizer que nós não precisamos do batismo com o Espírito Santo é dizer que a missão de pregar o Evangelho acabou, mas não é verdade. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto,
Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, nós também estamos debaixo desta missão, temos que cumprir esta missão. Qual missão? A missão de pregar o Evangelho. E por isso, e como nós lemos em Atos 2:39, essa promessa, esse poder, essa capacitação estão disponíveis para nós hoje. É uma realidade para os nossos dias. Tópico 2. O que não é o batismo com o Espírito Santo? Não é a conversão. Conversão é mudança de direção. É a decisão que ocorre no momento em que a pessoa, arrependida de seus pecados e tendo sido convencida pelo Espírito Santo, decide renunciar à vida de pecados, aceitando a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é a conversão. Na conversão, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. No batismo, somos mergulhados nele. Habitação por dentro, revestimento por fora. Então não é conversão. Não é também o selo do Espírito. Selo indica propriedade, autenticidade, exclusividade. Todos os salvos em Cristo são selados com o Espírito Santo, com propriedade exclusiva de Deus. Vamos ver? Efésios 1:13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, uma vez que a pessoa se converte, ela é selada pelo Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Para a gente entender um pouquinho disso aqui, do contexto disso, quando uma pessoa comprava alguma coisa, algum produto, alguma terra, alguma coisa, o comprador, quem pagava, não era quem buscava, não era quem transportava para a sua casa, para a sua fazenda, não. Então ele vinha e comprava ali uma junta de bois, um pouco, sei lá, alguma coisa lá. Outras pessoas é que viriam depois para dizer, olha, nós viemos aqui buscar o que o nosso rei, o nosso dono, o nosso senhor comprou. Como é que a pessoa que vendeu identificava que eles estavam vindo buscar algo que pertencia de fato àquela pessoa que os mandou buscar? É que quando a pessoa comprava, ela deixava um selo, ela deixava algum sinal que indicava que aquela propriedade era dele. Então, quando as pessoas chegavam para buscar, a pessoa que vendeu dizia, como é que você prova que você veio em nome daquela pessoa mesmo? Dizia, aqui está o selo dele. Então conferia selo com selo, bate, então pode levar. Por quê? Porque este selo indica propriedade. Foi de fato ele que comprou. Então quando Jesus subiu ao céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo. Para quê? O selo, para cuidar da sua igreja. Enquanto ele faz o quê? Enquanto ele prepara o lugar para pegar a sua propriedade, a sua igreja. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois ação santa, povo adquirido. Ok? Então, só que ele deixou o selo. Então todo mundo que olha para a igreja, no campo espiritual, opa, esse tem o selo. Qual selo? O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Então ele tem dono. Ele é propriedade exclusiva de Jesus. Ele faz parte da noiva de Cristo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Efésios 4:30 está dizendo isso. Não entristeça o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o selo para a sua redenção. No arrebatamento da igreja,
só sobe quem tem o selo. Só se identifica como igreja e como noiva quem tem o selo. Então, o batismo com o Espírito Santo não é o selo. Nem todo cristão é batizado com o Espírito Santo, mas todo cristão é selado como propriedade de Cristo pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo também não é o fruto. O fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo em nós. O batismo com o Espírito Santo é um dom. Não tem a ver com méritos pessoais. A gente vem repetindo isso aqui muito, porque tem pessoas que acham, não tem a ver com mérito. Lembra que a primeira definição é dom, é presente, é atributo da bondade divina, não da justiça divina. Deus não dá porque alguém é bom, Deus dá porque Ele é bom. Então, não tem a ver com mérito. E nem precisa ser desenvolvido. O dom vem pronto. O fruto precisa ser desenvolvido, cultivado, para que o cristão se pareça cada dia mais e mais com Cristo. Dom não expressa maturidade. Caráter sim. Fruto sim. Dom não atesta caráter. Fruto sim. Mateus 5,16, Gálatas 5, 22 ao 23. Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, fruto atesta caráter, maturidade espiritual. Tópico 3. O tópico 3, o falar em línguas como evidência. Aqui há controvérsias. Aqui há pessoas pentecostais, ou pelo menos uma denominação pentecostal, com uma visão tradicional. Então eu repito, essa interpretação pentecostal é uma das coisas que nos identificam como pentecostais. O acreditar que o falar em línguas é a evidência física inicial de quem foi batizado com o Espírito Santo. Um dos equívocos mais comuns da interpretação de 1 Coríntios 12:30 é acerca da pergunta de Paulo sobre os dons espirituais. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Alegar que esse texto indica que nem todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo falam em línguas é forçar uma interpretação, pois esse texto trata especificamente a respeito dos dons espirituais, não sobre falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, por que tem muita gente que não acredita que ao falar em línguas a evidência do batismo com o Espírito Santo? Porque é uma experiência subjetiva. Cada um tem a sua própria experiência. Cada um tem uma maneira como ocorreu. E só cuidado, professor, ao dar a aula, para não transformar a aula numa aula de experiências pessoais. Mas, por outro lado, não deixe, se você é batizado com o Espírito Santo, de dar o seu testemunho ali rapidamente, como foi a sua experiência. Agora, muitas pessoas com pensamento racional demais ou racionalista desprezam a experiência pessoal das pessoas. Mas é uma experiência pessoal, real e mais atual do que nunca. Línguas estranhas é um dom que Deus dá para a nossa comunicação com Ele em uma língua espiritual. 1 Coríntios 14:2. Línguas conhecidas e línguas desconhecidas. Ali em Atos 2 é chamada da glossolalia, porque eles falavam. Lembra que estava tendo uma grande festa, a festa do Pentecostes em Jerusalém? Então tinha pessoas lá de diversas nacionalidades. Então Deus usou o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, para que o Evangelho fosse anunciado em todas as línguas das pessoas que estavam ali. Esse fenômeno é chamado de glossolalia. Depois, o que nós temos nos dias de hoje é a xenolalia. Então, há sim fatos e testemunhos de pessoas que falaram em línguas que ninguém entendia, mas tinha, sei lá, um russo lá na igreja entendeu, um japonês entendeu, mas na maioria das vezes é a xenolalia. São línguas desconhecidas que nós não conhecemos. Mas a Bíblia diz que o Espírito prescruta todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, é uma língua que ninguém conhece. Não são sons sem sentido, são palavras que ninguém entende, exceto Deus. Serve principalmente para a edificação pessoal de quem ora, salvo quando Deus dá a interpretação a alguém. Tá? O falar em línguas é, portanto, o sinal visível de que fomos batizados.
temos diversas referências. Atos 2:4, Atos 9:17, Atos 10 do 46 ao 44, 46, Atos 19:6, 1 Coríntios 14:18. Quem ensina a falar em línguas? O Espírito Santo. Atos 2:4. Serve para devoção particular. 1 Coríntios 14:4. Presta atenção. Não pode haver tumulto coletivo para manifestação individual. Então, a falta de entendimento. Paulo, em 1 Coríntios 14, em 1 Coríntios 12, ele não proíbe o falar em línguas, mas ele dá uma organizada. Então, é muito possível. O Espírito Santo, ele não se apossa das faculdades intelectuais de uma pessoa. Nós não entramos em transe quando somos batizados com o Espírito Santo ou quando estamos falando em língua. Não, nós estamos no pleno exercício de nossas faculdades mentais. Logo, não pode haver tumulto coletivo para manifestação individual. Então, se eu vou falar e Deus me dá a interpretação, posso falar para todo mundo. Mas se a palavra está sendo pregada, fico quieto, fico calado. A palavra é autoridade máxima no culto. Deus não se confunde, está usando o pastor no altar e está usando alguém ali. Calma, espera. Tem o momento certo, tem o momento adequado. A igreja inteira está se alegrando. Glória a Deus, meu irmão. Fale em língua. Dê glória ao nome de Jesus. Amém. Mas, silêncio. EBD. Culto de terça-feira. O pastor está pregando, a igreja está calma. Você se alegrou. Quer falar língua estranha? Fale consigo mesmo com Deus. Ou então dê um glória a Deus alto. Por quê? Porque as pessoas vão entender mais o seu glória a Deus do que a sua língua estranha. Repito. Se é um momento de efusão espiritual sobre toda a igreja, aí, meu irmão, é outra coisa. Mas se é um momento apenas seu, então é seu e Deus. Amém? Então, a igreja em Atos iniciou sua missão após o revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo. A missão não acabou. Ainda há muito território a alcançar pela igreja de hoje que somos nós. Então, o poder, o revestimento, está disponível a nós hoje também para que cumpramos nossa parte na missão com eficiência. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Se recebe pela fé. Gálatas, capítulo 3 e versículo 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, primeiro, creia que o batismo com o Espírito Santo é atual, é real e é para nós hoje. Segundo, busque em oração. Foi em oração que eles aguardaram o derramamento do Espírito Santo. Todo grande avivamento promovido pelo batismo com o Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, por dons espirituais, veio por um povo e sobre um povo focado na palavra e dedicado a uma vida de oração. É pela palavra, é pela fé. Não é por méritos humanos, nem por técnicas de batizar pessoas com o Espírito Santo. Quem batiza não é um homem, não é um pregador famoso. Quem batiza é Jesus Cristo. João disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mas após mim vem um, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então busque essa promessa, creia nessa promessa, e a qualquer momento seja batizado pelo Espírito Santo, por Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula 4 na classe de jovens. Fique atento, porque o trimestre está literalmente pegando fogo. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, até a próxima aula, fique na paz, assista, curta, manda para todo mundo, inscreva-se no canal e até a próxima. Deus abençoe, valeu.